Legal, William. Legal, você falou aí de várias coisas. A gente acho que se conhece há uns Uhum. 4 anos, foi mais ou menos 2016, né, que a gente começou a ter contato. Sim, Nós temos um amigo, né? Foi isso, né? Você estava na Atibaia. sim, isso. Nós temos um amigão em comum, que é o Gustavo Nabinger, que é treinador do É, Sub-20 do Vila Nova. Foi a partir daí que a gente se conheceu e de lá para cá eu e o William, a gente tem tido muitos debates, aí, muitas discussões sobre o jogo. Isso que é o mais importante. A gente discute sempre sobre o jogo e os elementos que a gente vai falar estão ligados ao jogo. Você falou aí de uma passagem sua, né? E é nela uhum, que interessa a todos que estão nos acompanhando e prestigiando, então vamos direto ao assunto. uhum. Você falou da sua passagem, né, com o Barcala, passagem pelo La Corunha, né, sobre as suas inquietudes em relação ao jogo de posição. E eu queria que você falasse um pouco dessa passagem pelo La Corunha, né, e explorasse um pouco aí, brevemente, o que foi que te trouxe de coisa nova, porque a partir dela a gente vai começar a desenvolver ali os conteúdos. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa passagem, William. O que chamou sua atenção ali no La Corunha? Eu sempre ouvi muito, Leandro, a questão do espaço, né? Eu sempre ouvi muito falar futebol é espaço, e isso me deixava inquieto para saber por que espaço, né? E aí, quando eu jogava, eu era lateral e sempre se falava assim, ó, lateral não pode tomar bola nas costas, por exemplo, né? E isso começou, depois que eu parei de jogar, me perguntar, mas por que as costas, né? Por que minhas costas? E quando eu tive no La Corunha, o Barcala tinha um plano metodológico para o clube, na onde ele citava o porquê dos espaços, o que cada espaço influenciava num jogador, na tomada de decisão, na percepção, na intencionalidade do cara tomar uma decisão, escolher a melhor opção, em benefício próprio, em benefício de um companheiro. E ali eu tinha ideias cruzadas na cabeça, né, que passavam de um lado para o outro, mas eu não tinha ela bem formada dentro ainda do que eu queria. E o Barcala foi um cara importante porque ele balizou muito, estruturou muito coisas que eu tinha, mas ainda não conseguia operacionalizar da forma como eu desejava e como eu sentia, né? Então, o Corunha com o Barcala ali foi um marcador somático muito forte para mim. E a questão também eu falo muito, né, Leandro? Futebol acima de tudo, é paixão, né? É um jogo que as pessoas buscam porque são apaixonadas por ele, senão não estavam buscando. E o Cruyff sempre falou muito de paixão, de desfrutar, né? E sobre essas coisas. Então, quando eu chego no Corunha, querendo saber, querendo aprender e cheio de paixão e buscando desfrutar aquele momento, o Barcala me dá ferramentas e pormenores que eu ainda não tinha. E a partir dali, acho que as coisas mudam muito na minha forma de ver o jogo e no quanto eu consegui compartilhar com as pessoas próximas de mim, conversas como a gente teve com o Gustavo, com o Chip, enfim. Legal. Então, William, só para explicar para o pessoal agora que já está aí na live, né? Uhum, Dentro disso que você falou, a nossa dinâmica, ela vai ser a seguinte: eu vou te propor um assunto, né, para você falar, e aí a partir dele a gente conversar, vou falar também o que eu penso sobre ele na sequência, se você quiser puxar de volta, até que a uhum, gente sinta que esgotou. Então a ideia, a gente sim, tem ali, né, alguns assuntos que a gente falou para desenvolver e nós vamos iniciar com eles. Importante falar para sim, todos aí que estão na live. A nossa ideia aqui, primeiro, não é ser dono de nenhuma razão, a nossa ideia é justamente que a gente desenvolva conceito e conteúdo, que são coisas do nosso dia a dia, da nossa experiência, das nossas leituras, do nosso conhecimento, dos nossos debates. Esses conhecimentos, para muitos, né, vão associar o jogo de posição. Eu vejo que, na verdade, eu até falei com o William de fazer essa live, que esses conceitos, independente do tipo de jogo que você utilize, eles vão te dar muita vantagem em organização ofensiva, se você souber utilizá-los circunstancialmente no momento que você quiser construir determinada vantagem, né? Então, é um tipo de organização que eu posso construí-la circunstancialmente ou com fim nela mesma. Aí, dependendo da sua linha de construção de jogo, cada um pode utilizar dessa forma. Eu vejo que nós vamos falar muito aqui de desenvolvimento técnico do jogador, e quando eu falar técnico, não é só técnico pensando só na ação motora, é técnico como intencionalidade. Então nós vamos falar muito de intencionalidade na ação. Então ele é técnico porque ele é de tomar percepção, interpretação, decisão e ação. Vai passar naqueles quatro momentos.
e aí como resposta, né, como solução técnica para aquilo que o jogador quer naquele momento e como isso vai ser construído. E aí, William, queria que você começasse a falar sobre a ideia dos espaços, né, dos 4 espaços. Queria que você explorasse um pouco essa ideia e falasse assim sobre o conceito, né, principalmente dos 4 espaços, e aí a partir daí a gente desenvolver essa ideia aí com o pessoal. A gente colocou os temas ali, né? O terceiro homem e o homem livre. É muito difícil falar em terceiro homem se a gente não falar do primeiro e do segundo, né? E é muito difícil falar em homem livre se o jogador não tiver uma capacidade de interpretar o que ele faz dentro do jogo, qual a intencionalidade dele dentro do jogo, qual a intencionalidade dele com os companheiros, seja em benefício dele ou em benefício dos companheiros. E a partir daí os espaços se dá através do 1 contra 1, né? E quando a gente fala, e a gente conversou muito sobre isso, né, Leandro? 1 contra 1, não aquele 1 contra 1 visto do atacante contra o lateral ou do 9 contra o zagueiro de forma direta, né? Há vários perfis de 1 contra 1 que estão dentro desses espaços para que o jogador seja o mais independente possível e consiga transformar o espaço e o tempo do jogo em benefício dele, né? E nós vamos falar muito disso, né? A ideia é sempre em benefício, de criar tempo e espaço em benefício próprio. Isso nós vamos falar bastante. Exatamente. E o primeiro homem, então, ele é o homem da bola e tem que ter a capacidade de trazer a atenção do oponente direto dele para a bola, né? Para que outros jogadores aproveitem a vantagem que ele gerou. E aí esse divide os espaços. E como eu disse antes, eu me perguntava muito sobre os espaços do jogo, que eu ouvia muito sobre isso, e quando eu jogava também era muito cobrado sobre isso. E aí eu olhando o jogo, e o Barcala também vendo, e me deu muita reflexão sobre isso, dividiu em 4 espaços, né? O espaço das próprias costas, o espaço até a bola, o espaço com bola até o adversário e o espaço das costas do adversário. E é importante citar isso, né, Leandro? Porque é tudo 1 contra 1 se a gente for pegar, né? E é o perfil de 1 contra 1 diferente, igual a gente conversou tantas vezes, o 1 para 1 do Douglas Costa não é o mesmo 1 contra 1 do Arthur, também não é o mesmo 1 contra 1 do Iniesta, do Xavi, não é o mesmo 1 contra 1 que o Neymar tem. Então, dentro disso tudo, os espaços são a influência do 1 para 1 com os jogadores, né? Qual a relação maior de um jogador com determinado espaço. E para quem talvez, né, William, não tenha tanta familiaridade com os 4 espaços, né, para ficar depois para entender visualmente, a gente pode pensar até numa descrição para facilitar mais para frente, mas eu gostaria que você falasse novamente os 4 espaços, né, de uma maneira assim que fique mais clara para quem está vendo a gente. Ele tem relação em jogador, bola, adversário. Eu queria que você falasse deles de novo, os 4 espaços, desenvolvesse um pouco mais o que é cada um, assim, para quem está tentando enxergar o que são esses 4 espaços que a gente está falando do duelo. Eu vou até falar assim, ó, é muito os treinadores que estão vendo a live, o pessoal que está acompanhando, que peguem as pranchetas, porque para não ficar abstrato, né? Porque às vezes a gente fala e a questão fica mais abstrata e a intenção não é essa. Se a gente pensar o jogo, né, através da bola, existe 2 espaços que são para o jogador dominar, né? Que é as próprias costas e até a bola. Então, há várias formas de tu dominar as próprias costas. Tu olhar as suas costas, tu virar o pescoço, tu proteger bem a bola, tu conseguir saber em qual momento, se o adversário me pressiona pela direita, eu tenho que girar pela esquerda, se o meu adversário me pressiona pela esquerda, eu tenho que girar pela direita. Eu falo muito que há vários tipos de velocidade, né, o que influencia no espaço. O Arthur, por exemplo, o Arthur não é um cara tão rápido, então o Arthur é um cara que dribla muito com as próprias costas e dominando bem o espaço até a bola. Se o adversário pressiona ele pela direita, ele gira para a esquerda. Se o adversário pressiona ele pela esquerda, ele gira pela direita, né? E aí outros 2 espaços, que são o espaço até o adversário, né? O cara conduzindo, por exemplo, o cara conduzindo para a direita ou para a esquerda, para gerar algo no adversário, para trazer a atenção do adversário para a bola, e o espaço das costas do adversário, né? Um jogador independente, Leandro, que tem o primeiro homem que o espaço está dentro do jogo. William, para mim está cortando um pouco aí sua fala. Se você puder repetir, por favor. A sua também. Se puder começar esse último raciocínio só desde o início, por favor.
E quando a gente pensa, né, pô, se a gente pensar em vários níveis, né, Leandro, do sub-15 ao profissional, os jogadores profissionais têm um nível de dependência maior por ter tido mais estímulo. Os jogadores que estão no sub-15, no sub-13, têm menos independência por ter tido menos estímulo. O que vai dizer o que é a intencionalidade do jogador com o espaço, né? Então, o que ele Sim. faz até a bola? O que ele faz até o adversário? Você falou de um negócio, disso, né, você falou de um negócio interessante aí, né? Que é sobre a questão dos 4 espaços. Então, por exemplo, se eu tenho a bola, se a bola é minha, as minhas costas, teoricamente, estão protegidas enquanto a minha bola for minha, porque eu não é um espaço que eu tenha que me preocupar em ser atacado, eu tenho que me preocupar em não perder a bola, então eu preciso controlar esse quarto espaço, né, esse espaço nas minhas costas, para que eu continue em controle da bola, não porque eu vá ser atacado, porque a bola nesse momento é minha. Aí eu preciso equilibrar a minha distância com a bola, e aí você falou um pouco da condução, né, da distância com que o jogador trabalha em relação a ele e a bola. Alguns jogadores com bola mais próxima, com bola um pouco mais distante na ação. E aí, a partir disso, a distância que eu vou gerar entre a bola e o meu adversário direto mais próximo. Porque isso vai gerar movimento, né, no meu adversário. Se eu vou aproximar a bola dele, mas não o suficiente para que ele tenha alguma ação sobre a bola. Para gerar um movimento nele, uma atração, que eu vá conseguir utilizar outros espaços e, inclusive, as costas dele, que seria esse quarto espaço, num momento em sequência. Então, o entendimento desses espaços, né, basicamente eu posso partir de um processo ali, dentro das minhas abordagens, nós vamos falar muito disso, William, que esses conteúdos, nós vamos desenvolver eles, a ideia não é que se construa, pelo menos o que eu penso, né, você concorda porque a gente já conversou disso, você pode depois falar um pouco sobre isso, não é desenvolver exercícios específicos para cada conteúdo desse ou para cada ideia dessa isolada, porque aí nós estamos sendo analíticos de outra forma. A ideia é que a gente consiga entender que eu posso construir atividades e posso dar feedbacks permanentes e posso mostrar através das situações de treino, através das abordagens, de parar o treino no momento correto, com as palavras corretas, com vídeo, que o atleta vai entendendo algumas dessas ideias e vai absorvendo esse domínio, né? Quando a gente fala, então, de controlar espaço, dentro dessa ideia, é que a gente tenha controle basicamente sobre esses 4 espaços, né? Exato. Se a gente for pensar assim, futebol profissional, tu não tem tempo para poder trabalhar o espaço de uma forma mais específica como tu poderia trabalhar num sub-13 e num sub-15. Tu pode criar cenários através de jogos onde eles vão estar ali dentro, né? O espaço, independente do cenário, ele vai estar inserido, né? É uma coisa que ele pertence muito do jogo. E aí o que o jogador precisa ter é habilidade, capacidade de habilidade, força e percepção para poder interpretar em qual espaço eu estou. Aí um erro muito frequente, Leandro, e algumas reflexões com o Gustavo, que é o jogador ele usar a força no espaço que ele precisa dominar e usar a habilidade no espaço que ele precisa ganhar, né? Eu falo muito, o Douglas Costas, vamos citar o Douglas Costa de novo, um cara que tinha a capacidade de ganhar muito as costas do adversário, tinha a capacidade muito de ganhar o espaço até o adversário, né? E o Arthur nem tanto, o Coutinho também não. São jogadores que têm uma capacidade muito maior que o Douglas Costa de dominar o espaço que ele está, né? Dele fazer giros com bola em espaço curto, dele conseguir controlar a bola em espaço curto. E essa capacidade do jogador em interpretar, eu uso a técnica e a habilidade num espaço reduzido, eu uso a força num espaço maior, o que vai dar a ele a intencionalidade para tirar vantagem, né? A gente fala dos dois espaços... Desculpa, mas você falou de uma coisa importante, né, que são a ideia dos espaços de força e espaços de habilidade, né? É outro conceito importante, porque os espaços de força são grandes espaços onde eu vou precisar da minha potência para poder ganhar, né, do adversário, criar uma vantagem cinética inicial ali, num primeiro movimento, e a partir disso explorar esse espaço grande com potência, com velocidade, com agressividade. E os espaços de habilidade, onde eu não tenho tanto espaço para acelerar tanto, mas que a manipulação da bola é importante. É quando eu estou em zonas pressionadas, que tem pouco espaço, e que eu preciso manipular a bola, né, de uma maneira que eu consiga tirar ela de uma posição de disputa. E aí a gente entende, por exemplo, por que caras como o Ronaldo Fenômeno eram caras tão acima da média, porque ele conseguia resolver bem problema em espaços de habilidade e espaços de força. Nós temos atacantes que resolvem bem espaços de força, que não resolvem bem espaço de habilidade, vice-versa.
Você acabou de falar de Coutinho e Arthur, que são muito melhores em espaços de habilidade do que espaços de força. Ou seja, quando tem as costas do adversário com espaço, eles não conseguem explorar essa vantagem sendo eles os receptores, eles conseguem explorar sendo os passadores, nesse caso, né? Sendo os jogadores que vão criar e construir esse espaço para que alguém explore, porque eles não têm essa potência física para explorar os espaços de força. Então é mais um conceito aí do jogador, né, de espaço de habilidade e força, que é importante para a gente poder começar a discutir, entender ideias e ter um olhar para o jogador de qual é a natureza dele. A gente tem falado, a gente vai falar aí no último item sobre natureza, mas ele é importante, né, William? E aí, para a gente, eu queria que você falasse agora, William, e a gente fosse para as 4 posições, né? Que é o segundo item que a gente vai falar. Então, eu queria que você falasse um pouco das 4 posições e dentro da sua ideia, conceituasse aí, deixasse ela bem clara para quem está com a gente, para a gente poder debater em cima delas. Eu até assim, Leandro, sempre que eu falei de 1 para 1 e dos espaços, gerou muita dúvida, né? E muita gente. Mas por que 1 contra 1 dentro do jogo, né? Mesmo que as pessoas, às vezes, buscavam estudar ou entender o jogo de posição, muitas vezes negligenciam 1 contra 1, a capacidade que ele tem, a influência que ele tem no jogo. Porque, se a gente pensar, igual eu falei, no 1 para 1, primeira coisa é o primeiro homem, né? E aí tu perguntou bem agora sobre o 2 contra 1, que é as 4 posições do segundo homem. A gente só vai ter um jogo intencional, coordenado, se os jogadores possam dominar essas capacidades, né? Acho que isso precisa ficar bem claro para todos que estão ouvindo. Quando a gente fala em intencionalidade, por exemplo, há conceitos macro do jogo de fixar, e parte do prancheta, as posições do segundo homem. A primeira posição do segundo homem é as costas do oponente, então é uma posição que diverge a atenção, dá divergência na atenção do adversário, né, porque ou o passador, ou o marcador vê quem passa ou quem recebe, né, Leandro? Então, se eu estou jogando com você e tem um marcador entre nós dois, ele não consegue ver eu e você ao mesmo tempo. Ou ele vê você que está nas costas dele, ou ele vê eu. Né? Então, a primeira posição é as costas do adversário, a segunda posição é ao lado do adversário, então é uma posição que também divide a atenção do adversário, né? Se tu tá jogando comigo e tu tá do lado do teu adversário direto, ou ele vê você ou ele vê eu, ele não vê os dois ao mesmo tempo. Então é uma posição que também divide a atenção do oponente. A terceira posição é na frente do adversário, né? Tu na frente do teu oponente direto, e aí o teu oponente direto consegue ver eu que passo e você que recebe. E a quarta posição seria para trás, né? Que seria a quarta posição, e o adversário vê também o passador, que sou eu, e o receptor, que é você ao mesmo tempo. E aí existe a relação, depois vamos citar, né, as relações de distância. Existem algumas perguntas, assim, sempre que batem muito nisso, qual posição é mais importante? As costas do adversário ou na frente do adversário, do lado do adversário? É importante que se diga a posição mais importante é aquela que o momento pede, né, Leandro? Muitas vezes, tu tá nas costas não é melhor do que tu tá na frente do adversário, nem tá ao lado do adversário ou para trás. Né? Eu tô tendo você tá me vendo bem aí, William? Porque tá tendo uns cortes aqui na sua fala para mim. Eu não sei se você tá me vendo bem. Hein? Sim, tenho visto bem. Tá, eu tô. Não, porque tá cortando aí, você fechou agora, né? Primeiro, vou voltar lá. Tá. Lá no início você falou de 1 contra 1. Primeira coisa importante, acho que pra gente pensar, e aí eu sou um defensor, né, para quem me acompanha, em pensar sempre a partir do jogo. Eu não posso negligenciar nada que seja vantagem para o jogo. 1 contra 1 é uma baita de uma vantagem para o jogo, né? Então ele é fundamental. Se eu pensar só em termos coletivos, eu vou tentar o tempo todo, óbvio, construir situações de finalização limpas, que eu vá colocar um colega meu na frente do goleiro, mas a partir disso eu vou me apropriar de várias coisas, coletivas e individuais. Eu vou construir situações de 1 contra 1, e muitas vezes, dentro da ideia do jogo, é gerar 1 contra 1 em algum espaço que eu vá ter vantagem nesse jogador de 1 contra 1. E aí vamos entrar na situação que você falou das 4 posições. Você falou que é importante. De novo, não há nenhuma vantagem, nenhuma posição por si só, né? Isso que é o mais importante. O mais importante é entender justamente isso.
que a posição ela vai ser circunstancial. E quem está em busca de resposta pronta, o jogo sempre frustra. Porque o jogo não vai te dar resposta pronta nunca. Ele vai te dar circunstancialidade. Então, o espaço das costas vai ser importante desde que você crie vantagens para explorar ele com importância. O espaço na lateral do adversário, para você iniciar um movimento sem bola, né, o espaço à frente para atrair, o espaço em que o adversário controle os dois, vão ser importantes de uma maneira sempre circunstancial. Acho que isso que é o importante, mas é legal esse entendimento dessas 4 posições, porque a partir delas eu posso construir várias estruturas, várias coordenações e vários movimentos independente de esquema tático. Alguns falou que cortou ali, né, quando eu falei das primeiras 2. A primeira posição é as costas do adversário. Para mim aqui está cortando. Para mim aqui está dando uns cortes, William. Está ouvindo melhor agora? Está ouvindo melhor? Está ouvindo bem? Agora tá. Não, ainda está cortando um pouco. Melhorou? Melhorou Leandro? agora. Agora melhorou. Tá. Agora melhorou. Vou citar de novo. Seria eu passando, você recebendo. Seria o adversário entre nós dois, né? Tu nas costas dele, seria o primeiro espaço, a primeira posição. Então, é uma posição que divide a atenção do adversário, né? Ele não consegue ver passador e receptor ao mesmo tempo. A outra posição seria ao lado do adversário, que ele não consegue ver passador e receptor ao mesmo tempo também. A terceira posição na frente dele, então ele consegue ver quem passa e quem recebe, e outra posição para trás, ele também consegue ver quem passa e quem recebe. É importante dizer também que, então a gente consegue pensar já o seguinte, qual a influência do 1 para 1 com o 2 para 1 agora, né? Porque é uma intencionalidade em comum, o que muda muito o jogo é a intencionalidade tática em comum e uma ordem sequencial de ações, né, Leandro? Então, se tu, quando eu começo a conduzir a bola para o lado esquerdo, tu consegue fazer um desmarque para o lado direito, nas costas do teu adversário, a gente sabe que tem uma intencionalidade tática em comum, uma ordem sequencial de ações entre nós. E só é possível acontecer isso se tu e eu entender o que o primeiro homem e o segundo homem devem fazer, né? Como eu transformo o espaço em meu benefício, em benefício teu, e como tu faz isso em benefício meu também, né? E se a gente pegar uma conferência do Guardiola no México, ele fala muito sobre isso, né? Naquela situação que ele traz o Messi de falso 9 contra o Real Madrid, qual é o primeiro 2 contra 1 dele dentro do jogo, né? E aí começa a abrir o leque maior, que seria o homem livre, né, Leandro? Só é possível encontrar um homem livre através do primeiro 2 contra 1. Então, vamos já encaixa aí a ideia de homem livre, William. Já começa a falar, porque é o nosso próximo tema, que é homem livre, passador, receptor. Você falou aí dos 4 espaços, né, da questão do homem livre. E uma coisa que eu tenho trabalhado bastante dentro das minhas atividades, e aí voltamos lá na ideia de controle de espaço para os marcadores, né, e para quem tem a bola, é justamente esse controle visual 360. Porque dentro dessa ideia, o seu adversário vai buscar o tempo todo iniciar os movimentos no seu ponto cego, vamos chamar assim, naquelas zonas onde você tem dificuldade de controlar visualmente o espaço, para poder iniciar algum movimento. E a partir desse início de movimento, você já vai pegar um jogador em velocidade. A gente sabe que isso é uma baita desvantagem se eu estou defendendo. E como ataque é uma baita vantagem. Então, iniciar o movimento onde o adversário tem dificuldade em controlar o espaço visualmente, para não prever a minha primeira ação ou a minha saída da inércia, é uma grande vantagem. Então, emenda aí, quando você vai disso para homem livre, passador e receptor, que eu sei que você também vai falar um pouco disso aí nessas ideias. Então, vamos pensar nas estruturas, né, do adversário. O nosso homem livre, ele se dá a partir de como o nosso adversário nos pressiona. Então, por exemplo, se o nosso adversário jogar com um bloco alto, com 2 linhas de 4 e mais 2 jogadores à frente das 2 linhas, a gente pode ter se o 9 pressiona o zagueiro e o 10 fecha o nosso 5, o nosso zagueiro contrário seria o homem livre. Então, a partir daí, existe o primeiro 2 contra 1. Eu gosto de falar sempre, eu falei até no podcast, o homem livre ele existe porque todo adversário joga com uma superioridade na primeira linha de defesa, né, Leandro? Então, isso é importante se dizer. O adversário geralmente joga com 4 jogadores. Se tu joga com 3... E aí, William, desculpa só eu cortar, mas a ideia é justamente essa. E nesse primeiro momento, o goleiro pode ser o seu homem livre, né?
nessa batida. E a ideia básica vai ser transferir esse homem livre lá para frente do gol. Então eu vou iniciar um homem livre lá atrás e eu vou construir uma sequência de movimentos a partir disso. Vai lá. Até porque é o seguinte, né? Só é possível identificar no primeiro terço ou no último quem está livre se tiver capacidade de identificar ele, né? E, independente do lugar do campo, só consigo identificar o cara livre se o nosso jogador tiver a capacidade de ver 5, 6 jogadores e poder escolher o melhor posicionado, né? E para isso precisa intenção. Então, se a gente tem que pegar o seguinte, se tem 4 jogadores na primeira linha de defesa do adversário, vamos por 3 nossos, existe um 7 contra 6 no restante do campo, mais o goleiro um 8 contra 6, né, Léo? Então a gente teria 2 homens livres. Tá? Vamos pensar a partir dos centrais, dos zagueiros. Se os 2 atacantes pressionam os zagueiros, o 5 pode ficar livre. Né? Isso. Se o extremo pressiona os zagueiros, o lateral é livre. Então, a partir de onde vem a pressão... Se sobe um médio no meu 5, eu vou ter um homem livre nas costas desse médio, né? Ou nessa linha a partir de alguma atração para dentro ou para fora que eu vou gerar. Né? Exato. Exato. E por aí a questão de ser importante identificar, né, o 2 contra 1. Onde está o primeiro 2 contra 1? Eu sempre me faço essa pergunta quando eu estou vendo o jogo. O adversário pressiona num 4-2-3-1. Se está num 4-2-3-1, tem um 9 para 2 zagueiros, né? Então, o primeiro 2 contra 1 está sempre com o zagueiro contrário. E a partir daí, o jogo se muda por completo, né, Leandro? Identificar a vantagem, identificar onde está o primeiro 2 contra 1. O Cruyff falava muito, e o Guardiola também, que eles jogam bem porque jogam simples, jogam rápido porque jogam simples. E eu não vejo, assim, algo tão simples como identificar 1 contra 1 e 2 contra 1 dentro do jogo, né? Existem os pormenores, os detalhes que é preciso se acreditar, mas o homem livre se passa muito pelo 2 contra 1, né, Leandro? Igual tu disse, se o médio sai no 5, o outro médio é livre, né? Isso se passa através do 2 contra 1. Eu brinco muito assim, eu falo... E dentro disso, William, e dentro disso, né, nós não vamos falar aqui, porque já tem sido muito falado sobre orientação corporal, né, as vantagens, a gente tem falado muito sobre isso, então óbvio que tudo isso está ligado, né, nesse momento em que os movimentos iniciam, o sincronismo entre todos esses movimentos. E acho que tem uma coisa importante, que é a seguinte, a partir do momento que a bola é definida para algum zagueiro que ficou livre, né, a partir de um passe que foi batido esse centroavante, ele vai entrar em condução. Ele vai buscar conduzir essa bola para gerar aquela relação dos espaços que a gente falou lá no início. E aí, a partir daí, vai começar a abrir jogadores livres. Só que aí tem um detalhe importante, que é o seguinte, os jogadores da faixa central, que seriam o zagueiro com a bola, o volante e os 2 médios, ou os 2 volantes e o meia, e o centroavante, principalmente, pensando aí num 4-2-3-1 ou num 4-1-4-1, o deslocamento deles vai gerar superioridade do lado da bola. Porque algumas pessoas que talvez não estejam habituadas com a ideia vão falar, mas peraí, a bola saiu do pé de um zagueiro, ele está livre, mas eu posso criar superioridade naquele lado do campo, né, desde que eu desloque e flutue a minha equipe para aquele lado do campo. E aí eu tenho uma vantagem que ela é fundamental. A bola é minha, eu decido para onde ela vai. O meu zagueiro não obrigatoriamente precisa jogar naquela faixa do campo. Então, se a vantagem ainda não foi criada ali, numérica, cinética, né, qualitativa, ou da forma como eu quero posicional, eu posso simplesmente pisar na bola, recomeçar num volante que está centralizado, ou recomeçar no zagueiro oposto, se ele ficou livre já, desmarcado do centroavante, ou recomeçar no goleiro, e aí eu posso de novo escolher qual faixa do campo, ou se eu vou progredir pelo centro. Então, ter a bola é o que vai te fazer decidir essa progressão a partir das vantagens que eu vou construir nesse deslocamento desses jogadores de faixa central que vão acabar tombando para o lado da bola. Porque os jogadores de lado oposto, geralmente, eles vão precisar fixar jogadores, fixar linhas, não talvez, aí depende quem joga em amplitude máxima, ou ótima, ou relativa, depende da ideia que a pessoa tem, mas geralmente eles não vão vir para o lado da bola, ou podem vir para o lado da bola, o extremo pode vir, e o lateral da largura, ou o lateral vir o extremo da largura. Então, a partir disso, a gente começa a construir e selecionar a zona, né? Onde eu vou manter esse homem livre o tempo todo. A partir do quê? Da escolha do atleta. E aí a experiência do atleta sobre esse tipo de decisão, o estímulo, a qualidade do estímulo, vai definir. Tem algumas importâncias, né, também, a gente pegando, juntando com tudo isso que tu disse,
A estrutura do espaço, né? O que estrutura um espaço? Eu tinha ótimas reflexões com o Jardel na Chape sobre isso. E a distância, por exemplo, a gente ainda negligencia um pouco, e aí depende do gosto também, e é uma questão de respeito e ideia até. Mas a distância, qual distância me dá mais vantagem ou menos vantagem, né, Leandro? A gente falou de um 4-2-3-1 com o zagueiro contrário sendo o primeiro 2 contra 1 e livre. A partir do momento que um zagueiro, se a gente posicionar, se a gente pegar a prancheta agora e posicionar nossos dois zagueiros, e dentro do campo da mesma forma, nossos dois zagueiros na linha da grande área, cada um, a gente vai ter uma distância aí de mais ou menos uns 30 metros, não sei, 25 metros, 30 metros. Se a gente diminuir essa distância para 10 metros, a distância é muito menor. E tem uma importância muito grande, porque quanto maior a distância, maior a complexidade de um passe, o controle da velocidade do passe, o momento do passe. Quanto menor a distância, menos tempo para o adversário poder reagir e pressionar também. A gente falou de 2 contra 1, e aí o 2 contra 1 é o homem livre. Se eu estou jogando com você e o adversário teu está mais perto de você do que de mim, não tem por que eu te passar a bola. Tu pode estar nas costas dele, mas a vantagem não é você nas costas dele. Uma coisa a maior vantagem que um zagueiro pode gerar para o outro é quando o 9 está perto dele, porque ele passa para o outro com muito espaço e tempo. Perfeito. E se esse passe de 30 metros, o extremo salta para pressionar no nosso zagueiro contrário. Agora, se é um passe de 10 metros, não tem tempo, né? E você entrou aí na ideia de... Desculpa, eu te cortei, pode concluir, desculpa. Essa ideia de distância e de saber gerir a distância dos jogadores dentro de um 2 contra 1 e de conseguir controlar essa distância é o que vai dar a eficácia para a coordenação de 2 contra 1. Eu falo muito, se a gente for estruturar os treinos, né, como os rondos, por exemplo, que vai dar muito isso os jogos de progressão, qual é a propensão que eu vou dar para o meu treino para poder ter bastante 2 contra 1 na zona que o adversário vai me dar? Essa é uma pergunta boa, né, Leandro? Porque os rondos, muitas vezes, se tu estruturar aquele rondo do Guardiola, o 4 contra 4 mais 3, né? Se tu colocar quem tá 4 dentro marcando num 2-2, o 2 contra 1 pode estar no 5 por dentro. Se tu colocar isso num losango, essa pressão no losango pode estar por fora. Né? Esse próprio rondo, William, se você utilizar os apoios, ao invés de utilizar no fundo do campo, na parte mais estreita, né, nos fundos, se você utilizar eles como apoios laterais, a vantagem numérica que vai ser criada nas metades já muda a relação, entendeu? Se você usar os apoios na lateral maior do espaço, não na lateral menor, né, no fundo, então é um retângulo, né? O 4 contra 4 com 3. Se você só mudar o sentido dos apoios, o jeito de criar vantagem numérica já muda. Porque aí eu crio 5 de vantagem numa metade. Não 4 como eu criava. Você já entrou no tema distância, né? A gente já acabou falando sobre ele, e acho que isso, William, esse entendimento da distância, ele é fundamental, porque, de novo, me vem a palavra circunstancialidade. Se eu tiver distâncias muito pequenas, eu vou ter um jogador adversário pressionando 2 meus. Né? Sim. Se eu entender que a distância entre você que vai receber o meu passe e o marcador, ela tem que ter uma referência que é a seguinte: a bola, o marcador precisa estar mais próximo da bola do que de você que vai receber o passe. A bola está comigo, então eu preciso atrair ele para mim. Por que isso? Porque se o marcador estiver mais próximo do William, que vai receber a bola, ele faz uma ação de corrida e ele chega junto com a bola até o William, ele intercepta o passe. Então essa relação da distância. E aí, indo para a distância muito grande, né, na hora da saída de bola, começa a acontecer o que você falou: eu abro muito meus zagueiros, aí eu começo a ter pressão dos extremos. Eu tenho muita distância, ou quando eu quero dar muita profundidade para os médios, eu começo a ter passes muito difíceis do volante para eles, do zagueiro para ele. E aí eu começo a ter sofrer com interceptação numa zona que é perigosa. Então essa relação das distâncias, ela tem que ser harmoniosa, ela tem que ser circunstancial, e tem que haver um entendimento de que ela tem uma relação com potência de passe. Eu queria falar um pouco sobre isso no final, se der tempo, mas acho que a gente está desenvolvendo tanta coisa aqui que nós temos aí mais 16, 17 minutos só. Potência de passe, relação com transição defensiva, tem muita coisa que tem que ser considerada quando eu penso na distância. Pode concluir, por favor. Em cima disso que tu falou, a gente teve até um jogo ano passado, né, o América contra o Atlético, e teve um momento num dos jogos, eu me lembro bem, que no segundo tempo
a nossa distância entre os nossos dois zagueiros, a gente perdeu um pouco o controle, tu começou a pressionar o zagueiro contrário nosso sempre com o extremo teu, né? E é engraçado a gente perceber isso, porque toda vez que o passe saía do zagueiro direito para ir para o zagueiro esquerdo, a falta de controle na distância naquele momento fazia com que a bola e a pressão chegasse ao mesmo tempo no zagueiro que recebia, né? Então, muitas das vezes é um controle que se tem que ter através da percepção do jogador, da capacidade dele perceber a distância dele em relação ao companheiro dele, para poder aproveitar mais o espaço-tempo que o primeiro cara tá gerando para ele, que o primeiro homem que o passador está gerando para ele, né, Leandro? Exatamente. É o espaço-tempo em benefício próprio, né? A ideia de espaço-tempo em benefício próprio. E aí, William, eu tenho uma coisa para mim que é a seguinte, futebol, dentro de uma ideia, eu não posso mais pensar em passar a bola para o William. Eu tenho que entregar espaço e tempo para o William jogar. Então, quando eu vou te transferir a bola, eu preciso entregar espaço e tempo para você jogar. Então, não adianta eu te dar a bola numa condição desvantajosa. Eu preciso te entregar a bola numa condição que você tenha minimamente espaço e tempo para tomar uma boa decisão na sequência. E pode ser uma decisão de um toque, de dois, de condução, de drible, de chute, mas eu preciso te entregar espaço e tempo. Né? Eu não posso te entregar a bola numa condição que você não tem espaço e tempo para tomar uma boa decisão. Pode falar, por favor. E aí entra nessa questão da distância, né, Leandro, que a gente citou lá no começo, nos dois espaços para dominar, a menor distância vai predominar a habilidade, vai predominar a técnica. E isso tem uma relação direta com o jogador que a gente escolhe. Porque, por exemplo, se a gente pegar os dois meias nossos e deixar eles a 20 metros um do outro, a gente perde a capacidade. Se eles forem dois meias técnicos, vamos colocar aí que seja o Arthur e o Coutinho. Se a gente colocar o Arthur e o Coutinho a 30 metros, 20 metros um do outro dentro do jogo, a relação deles vai ser baixa, um e com o outro, e a gente acaba transformando esse espaço em espaço de força, né, Leandro? Então a gente precisa interpretar bem qual o perfil do meia que eu tenho, qual o perfil do central que eu tenho, do zagueiro que eu tenho, e qual a capacidade dele de jogar com o espaço, né? Se a gente tiver o Pogba e o Kanté, é uma coisa totalmente diferente de tiver o Coutinho e o Arthur. E aí a distância também entra, né, meu? A distância também entra. E é um fator importante na hora da gente pensar e organizar o treino, o jogo. Eu até falo assim muito, se identificar um homem livre hoje não é uma coisa difícil. Saber onde está o primeiro 2 contra 1 talvez não seja uma coisa tão difícil. Mas criar cenários no treino para que isso aconteça dentro dos rondos, dentro dos jogos de progressão, de acordo com o que o adversário me pressiona, ainda é uma arte interessante para o treinador refletir e pensar sobre. A gente fala em estratégia, né, Leandro? Mas não é uma estratégia que eu vou espelhar ou que eu vou deixar de ser o que eu sou para ser mais o que o meu adversário é. É ele me dar a resposta de acordo com o que ele faz e eu conseguir dominá-lo. Né? E o grande mérito para mim, né, grandes méritos para mim de uma das melhores equipes que eu vi jogar, que foi o Barcelona da era Guardiola, 2008 a 2012, era justamente ter jogadores na equipe com um determinado perfil, muito mais ligado a espaços de habilidade do que espaços de força. Você tinha ali, talvez, de espaço de força, o Daniel Alves, que é um jogador que explorava bem naquele momento a profundidade, o Vidia, em algum momento, né, para atacar espaço. No começo lá, o Eto'o, o Henry eram, mas depois saíram, depois foi construído em cima de Vidia, Pedro e Messi, né? Mas ele conseguia manipular o jogo para ficar de espaço de habilidade o tempo todo. Então o jogo não se transformava em box-to-box em nenhum momento. Em nenhum momento você começava a ter o Barcelona fazendo transições, porque não era o jogo, era um jogo que o Chelsea ia ter vantagem sobre ele, o Manchester United do Ferguson ia ter muita vantagem sobre ele naquele momento, né? O Chelsea era um treinador, acho que israelense na época, eu não estou lembrado agora o nome do treinador israelense, que até assumiu, né, que fez uma semifinal de Champions League com o Barcelona. Mas ele conseguia ter o grande mérito de fazer o jogo ficar da forma como era vantajoso para ele, a partir de um grande domínio dos jogadores dele sobre isso. É o que você falou, não era encaixe, era a natureza do meu jogo, manipulação do meu jogo a partir de um grande domínio sobre o que os jogadores têm que fazer em vários estados que o jogo vai me propondo. Né? William, para a gente conseguir desenvolver e depois também poder dar um passo além, vamos entrar nas ações prévias ao passe, tá? Que é o nosso 6º tema. Depois a gente vai falar de natureza, mas acho que a natureza a gente acabou falando muito. Eu queria falar das ações prévias e depois, se der tempo, tem alguns pontos aqui que eu ainda queria falar. Mas se não der tempo, também é tranquilo, tá?
mas acho que aí a gente já vai ter matado aí Sim. tudo que a gente tinha para falar. Eu queria que você falasse dessas ações prévias aí. O que você pensa disso? A gente pensar em primeira coisa, pensar em distância, a gente já falou de distância, falando da trajetória, do momento, da velocidade, né? Explica conceitualmente, porque eu acho que é um conceito que, assim, talvez nem todos compartilhem, todo mundo entende, mas cada um com as suas palavras. É importante que o que você diga, cada palavra, o que você está se referindo, para cada um conseguir abstrair. Vamos pensar o seguinte, primeira coisa, quando a gente vai atravessar, eu dou sempre exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, a primeira coisa que a gente julga é a distância que tem até o outro lado, a trajetória que a gente vai fazer até o outro lado, pode ser uma trajetória cheia de buracos ou não, a velocidade do carro que vem, a velocidade com que a gente passa para o outro lado da rua e o momento que isso acontece. Se eu for num momento que o carro está mais perto de mim, eu tenho que correr mais, a velocidade aumenta. Se ele estiver mais longe, a minha velocidade diminui, eu posso ir andando, né? E se a gente pensar em trajeto, por exemplo, trajetória dentro do jogo, a gente estava conversando até outro dia sobre isso. A trajetória dentro do jogo, se a trajetória tem mais oponente perto da bola, o passe precisa ser mais forte. Se a trajetória tem menos oponentes, esse passe pode ser mais fraco. Você falou até outro dia bem para mim, o melhor passe no jogo altura, né? E a altura, né? Exato. Se eu tiver oponentes, muitas vezes eu vou ter que escolher um passo por cima, para eles não poderem interceptar essa trajetória. Exato. Há três momentos no passe, né? O primeiro momento é quando ele sai do pé. Então, o adversário pode cortar ou quando sai do pé, ou no trajeto, ou na chegada. Isso o passe rasteio, né? O adversário tem esses 3 momentos para poder interceptar a bola. O passe no alto, o adversário tem apenas 2 momentos dentro do trajeto, quando ela sai do pé e quando ela chega, né? É sempre muito mais vantajoso um passe no alto com a linha correndo para frente, por exemplo, isso pode gerar muito mais dano no adversário, porque o adversário consegue só cortar esse passe em 2 momentos no trajeto dele. Mas ó, só fazer um parênteses aí, de, assim, eu sou fascinado por estudar o jogo, né? Porque eu acho que o jogo ele sempre desafia a gente, né? Então, por exemplo, dentro dessa ideia, seria muito mais difícil pressionar um passe alto, porque teoricamente eu tenho uma fase a menos para pressionar, que é a trajetória. A viagem entre um pé e outro. Porém, o jogo equilibra as coisas, porque o passe alto, a precisão de saída e a precisão de controle na chegada é muito mais exigente. Então, nas duas fases, a inicial e a final, eu tenho muito mais chance também de recuperar a bola, né? Porque o passador errou a ação técnica, ou porque o receptor não conseguiu ter um controle muito elaborado, né? Escapou um pouco a bola, deixou ela sair do campo. Ao mesmo tempo que eu perco uma fase de tirar o passe, que é a trajetória, né, para interceptar, eu ganho nas duas iniciais. Então o jogo ele sempre vai te dar esse tipo de dilema, né, William? Então não é questão de falar isso é melhor, isso é pior. Eu vou ter que sempre pesar essas coisas, né? Só para fazer um parênteses aí sobre a questão da trajetória. Pode continuar. O que vai dizer se isso vai ser bom ou não vai ser o jogador, né, Leandro? A capacidade dele de interpretar e ter intencionalidade. Eu falei ali, o jogo ele tem que ser uma intencionalidade tática em comum. Isso é coordenação, Leandro. Eu estava falando muito com o Chip essa semana. A diferença entre você ter interação e coordenação é que a interação ela pode ser por 3 homens apenas com uma ideia de ação recíproca. A coordenação não. A coordenação ela é uma intencionalidade tática em comum dentro de uma interação. A interação pode existir sem a coordenação. Mas o que vai dizer se a interação ela é intencional ou não é a coordenação. É a coordenação. O que muitas das vezes acontece com quem pode receber esse passe alto, por exemplo, é que o cara que vai receber o passe ele tem que dar o menos de informação possível para o defensor. E muitas vezes o que a gente vê é o jogador correndo por uma mesma direção, que é uma outra estrutura do espaço, no mesmo momento que o adversário. Por exemplo, a linha está correndo para trás e o atacante está fazendo uma ruptura. Né? Aí é um erro de leitura de passador e receptor, né? De passador um erro de percepção do homem que pode receber o passe, porque ele corre no mesmo momento para a mesma direção do adversário. A gente vê muito meia que corre, a linha está balançando para o lado direito, o meia está correndo para o lado direito. Né? Às vezes o Cruyff fala muitas vezes a maior vantagem não é correr, tu tá parado, né? Porque quando todo mundo corre, tu tá parado, tu tá livre. E isso é direção, a minha direção, se a linha está correndo para frente, eu corro para as costas dela. Se a linha está correndo para trás, eu corro para o pé. Né? Se a linha corre para a direita, eu posso correr para a esquerda.
E a intencionalidade tática em comum que existe entre passador e receptor, né, Leandro? Isso é muito importante se dizer. E gerar, como você falou, interação e coordenação. Então, eu posso criar movimentos que vão atrair um primeiro movimento da linha para cima da bola, né, de corrida para frente, de tentar subir linha, e nesse momento, sim, é o momento de eu atacar as costas da linha. Agora, se a linha já fez uma leitura, que a bola está sem pressão, ou sem bola está descoberta, alguns usam essa linguagem, e não é vantajoso eu atacar as costas da linha, eu posso até iniciar esse movimento para as costas da linha, mas o passador e o receptor tem que entender que talvez nesse momento a vantagem seja o receptor trocar de movimento para receber a bola, fazer a troca e vir recebê-la no pé, porque aí sim ele vai receber a bola com tempo e espaço para jogar. Exato. Né? Exato. Aí ele vai receber. E aí, a partir disso, ele se aproximou da linha, aí ele vai gerar um novo movimento de atração, através de um 2-1, através de um contra 1, através de um 3-2. Aí ele pode reiniciar. Aí cria uma liberdade de bastante possibilidades ali. Né? Eu falo muito, o jogador que ele tem uma capacidade, Leandro, de ter interação, intencionalidade com o espaço, com os companheiros, a coordenação faz com que esses jogadores não gastem energia na ação que está se passando. É a ação que se sucede a que está se passando. Então, aí o nível de coordenação e intencionalidade em comum, que os jogadores se eu estou atraindo você, se eu estou treinando um adversário com a condução, eu não estou gastando energia com isso. Eu estou pensando sobre a ação seguinte, o que a minha condução vai gerar no adversário, né? E quando a gente fala em coordenação e de interação intencional, que a interação intencional vai dar a coordenação, é exatamente isso. Eu posso, eu jogar com o distante através do mais próximo, ou eu jogar com o mais próximo através do cara mais distante de mim, né, Leandro? Sim, e para isso acontecer, eu não vou estar gastando energia com o que está acontecendo agora, mas sim no que vai acontecer depois disso, né, Leandro? Exato. E assim, vamos lá, nas ações prévias, né, você falou aí de distância, de velocidade, a gente falou, direção, trajetória, orientação. Você está falando em orientação corporal, nesse caso, ou algum outro tipo de orientação? O que você pensa sobre isso? A orientação corporal é uma delas, né, Leandro? A gente comentou aquele dia, né, a orientação do corpo. Em qual circunstância é melhor estar o corpo mais ajustado? Para qual lado, né? Às vezes eu posso estar de costa e estar bem ajustado, depende do momento e a circunstância do jogo. O momento vai entrar em tempo de novo, né? Então, a orientação corporal do jogador. O mais importante é que dentro de uma orientação, ele dê o menor número de informação possível para o oponente, né, Leandro? A orientação do passe, o número de informações que o passador dá para o adversário, o número de informações na referência que o receptor pode dar para o adversário, né? Então, William, você está falando de uma coisa, eu vou entrar num item que eu separei aqui para a gente falar, que eu acho importante, porque dentro do treino, eu gosto de trabalhar sempre com a ideia eu sempre trabalhei com a ideia de passar rápido a bola, tanto em relação ao ficar pouco tempo com a bola, né? Não, óbvio, de uma maneira otimizada para situações quando o jogador tem vantagem em conduzir, driblar, ele tem que fazer isso, mas a ideia de transmissão rápida, mas principalmente também a ideia de que quando eu vou transmitir, sempre velocidade alta a bola, sempre em velocidade alta, mas essa velocidade alta, ela é uma velocidade máxima relativa, porque é jogada a jogada. Eu queria que você falasse, que uma vez a gente teve uma conversa legal sobre isso, sobre a questão de eu passar a bola para um jogador parado ou passar a bola para um jogador que vem para um pivô. Por que eu não posso dar a mesma velocidade para a bola nesses dois casos, entendeu? Porque como a gente falou, você lembra, acho que dessa conversa nossa? Eu acho que ela é importante, porque a gente discutiu isso muito, sobre a questão de, se ela é muito rápida para quando o jogador vem fazer um movimento de pivô entre linha, por exemplo, eu vou perder em algumas coisas. Eu queria que você falasse disso rapidinho aí, 1 minutinho, 2 minutinhos, para a gente aí fechando. É simples, a maior velocidade do passe, mais difícil é para o receptor, porque ele tem uma complexidade maior no passe, em relação ao domínio, por exemplo. Né? Então, quando eu tenho um jogador de costa vindo na minha direção para atrair o adversário, esse passe, quando ele é fraco, ele dá tempo para o receptor poder atacar a bola e tira tempo do adversário. Né? Isso que é o quanto eu dou tempo para o meu receptor do passe e tiro do adversário. Se você está vindo no meu pé e te dou essa bola fraca, tu pode atacar a bola e me devolver forte. E aí existe um segundo momento do passe, né? Então ela precisa uma mudança de ritmo, né? E uma mudança de ritmo que ela é importante como estratégia também, que você falou, de dar menos informação. Porque eu dei uma informação de primeiro passe lento, quer dizer, eu mandei uma mensagem que eu passei ela lenta.
O segundo Exato. momento eu mudei de ritmo, quer dizer, meu adversário está entrando numa situação imprevisível para ele. E tu falou nessa resenha um dia que a coisa mais importante nisso é tu dar o poder do adversário achar que pode roubar a bola, né, Leandro? Tu lembra disso, Perfeito. né? É nisso que eu queria chegar também, que é o passe que quebra muitas vezes o adversário, é aquele que ele acredita que pode interceptar, e a partir disso ele tenta uma ação e não intercepta, e aí meu jogador fica livre nas costas dele, porque ele foi batido na tentativa de interceptação, que é um ritmo de passe também, né? É um ritmo, porque se ele for muito rápido, o adversário não vai querer tentar interceptar, ele já vai direto no meu receptor. Se ele for muito lento, o adversário intercepta. Então tem um ritmo intermediário, que é ótimo, ideal, para que ele vá achando que dá, mas não dá, que é uma coisa que jogadores muito talentosos conseguem fazer. Pode continuar, por favor. E fica a pergunta seguinte, em qual momento, por que qual passe é melhor, né, meu? Não é o que, é por quê. Por que esse passe é melhor nesse momento, né, Leandro? Qual é a distância que existe? Qual é a distância que existe? O Guardiola fala num vídeo que os passes de atração, que é isso que a gente está falando, tem que ser no máximo 5 metros. Quais são os jogadores que têm a capacidade de passar nessa distância pequena, né, porque se tu aumentar a distância para mais de 5 metros e dar um passe fraco, o cara vai cortar o passe. Né? Exato. Então, qual momento a interação, dentro de uma intencionalidade, que vai dar coordenação entre dois homens, passador e receptor, vai dizer, não, agora é fraco, não, agora é forte. Exato. Às vezes tem coisas que são muito semelhantes, mas o que vai ditar e vai dizer da capacidade do jogador é a intencionalidade dele de saber gerir. Em qual momento e qual é a velocidade, qual é a circunstância que se passa. Eu não posso, com o meu adversário, muitas das vezes, me vendo e vendo o receptor que ele está de frente, posso dar muita informação para ele, tem que dar o poder para ele achar que pode jogar a bola, né? Então, William, estou aqui um pouco, só quero, só para concluir, eu queria, eu acho que foi muito boa, espero que o pessoal tenha aproveitado bastante, podemos ter mais momentos desses para a gente discutir, eu quero agradecer aí, ficamos com mais de 200 pessoas aí na live o tempo todo, com a gente, né, em torno de 225, 230 o tempo todo, agradeço a todos aí que acompanharam a gente aí de maneira rotativa, a gente volta, mas agradecer a todos, foi legal, acho que foi bom pra caramba, eu vou encerrar aqui, para a gente poder, ela vai estar salva e eu vou colocar no canal do YouTube, no meu canal do YouTube lá, Leandro Zago, vocês procuram, vai ter essa live aí, devo fazer o mais rápido possível, acredito que amanhã, até o final da manhã, já deva estar lá. William, obrigado, valeu, a live vai fechar aqui, um grande abraço para você e todos que acompanharam a gente. Tá legal? Tá legal, um abraço a todos também e obrigado por ter acompanhado a gente aí, né, Leandro? Espero que tenham desfrutado, é um assunto que ele é interminável, porque ele fala sobre o jogo. Exato, e a gente vai poder fazer mais, porque não esgotamos, tem coisa ainda para falar, a gente conseguiu dar conta do que tinha planejado, mas ainda tem mais coisa aí para a gente discutir, fazer uma listinha nova aí, espero que tenha sido produtivo para todos aí, tá bom? Grande abraço a todos, pessoal, eu vou encerrar a live, tá? Agradeço aí, ela tá me oferecendo 30 segundos para eu fechar, então eu vou encerrar. Grande abraço, William. Valeu, foi do caramba. Acho que deu para a gente explorar bem e entrar um pouco mais de profundidade sobre esses detalhes que são do jogo, né? E que faz parte do nosso bate-papo e a gente pôde compartilhar com bastante gente que tem interesse. Um abraço a todos aí, pessoal. Boa noite. Valeu.